Fala galera, beleza? A partir então deste vídeo, nós começamos a abordar a nomenclatura das funções que não são mais hidrocarbonetos, que nós temos uma grande quantidade delas. Começamos pelas oxigenadas, falando uma parte delas agora, e aí no outro vídeo nós continuamos com as outras oxigenadas. Bem, quando vamos dar nome para as funções que não são hidrocarboneto, a gente vai ter que mudar um pouquinho das regrinhas, então fazer alguns detalhamentos, algumas informações extras. Para isso, quando a gente for determinar agora a cadeia principal, além de conter aquelas coisas que nós já sabíamos antes, o maior número possível de carbonos, as insaturações e o maior número possível de grupos substituintes, aqui existe uma nova informação que precisa obrigatoriamente fazer parte da cadeia principal, que é a função orgânica, que precisa obrigatoriamente estar presente na cadeia principal. Além disso, quando você for numerar a cadeia principal, para indicar as respectivas posições de tudo, das ramificações e das insaturações, a gente tem que dar preferência, nesse caso, para um detalhamento também. Para os hidrocarbonetos, a insaturação fala mais alto. Só que para cá, a função vai ter que atrair sempre o início da cadeia. E aí o restante continua igual, você continua dando nome aos grupos substituintes e você também nomeia a cadeia depois, colocando ramificações em ordem alfabética e aí só mudando o sufixo final que vai mudar para cada função. Vamos lá. A primeira função, que são os álcoois, são compostos que vão conter a hidroxila, que é o agrupamento OH ligado diretamente a um carbono que precisa ser obrigatoriamente saturado. Então, por exemplo, o nosso caso mais legal e importante, que é o etanol, mas tem várias outras possibilidades aqui, inclusive com mais de uma hidroxila. Basta que tenha uma hidroxila e ela não esteja ligada a carbono com dupla ligação. Aqui nós encontramos diversos álcoois, tá? Porque álcool é um conjunto, um agrupamento de moléculas, no qual o etanol está aqui, o metanol, que também aparece em algumas bebidas alcoólicas que não devem ser consumidas, uma qualidade, o álcool isopropílico utilizado para fazer limpeza de mãos e alguns outros álcoois. Álcoois recebem também uma classificação especial que tem a ver em relação à quantidade de hidroxilas, por exemplo, um só será chamado de monoálcool, 2 OHs de álcool, e aí 3 ou mais nós podemos chamar de poliol, ou até mesmo poliol álcool. E também nós podemos fazer uma em relação à classificação do carbono que está ligado a essa hidroxila. Então, a gente classifica o carbono que está ligado à hidroxila e aí nós damos, então, nome para esse álcool, como sendo, nesse caso, um álcool. Veja, este carbono está ligado a apenas um outro carbono, então ele será chamado de um carbono primário e, portanto, o álcool é chamado de álcool primário. Já nesse caso, o OH está ligado a um carbono ligado a outros dois. Então, esse álcool será chamado de álcool secundário porque este carbono é um carbono secundário. Revejam qualquer coisa, classificação de carbono. E, por fim, esse daqui, que é o máximo que chega, está ligado a 3 e, portanto, nós temos, nesse caso, um álcool terciário. E, finalmente, a nomenclatura deles aparecerá no finalzinho com ol no sufixo. Portanto, para esse primeiro, nós temos 2 carbonos, tem uma ramificação, então, et, só tem ligação simples etano, e aí, ol, portanto, o álcool mais importante que existe, que é o etanol. Nesse segundo caso, nós temos 2, 3, sem ramificação, portanto, 3-met, et, prop, tem ligação simples, e aí que a gente então tem que notar. Nós, naturalmente, começaríamos por aqui antes, mas agora que nós temos a hidroxila, o carbono número 1 vai ser o carbono que liga-se à hidroxila. Portanto, nós observamos aqui na posição 2, prop, 2, end, ligação dupla, e aí nós devemos também aqui, a partir de 3 carbonos, posicionar aonde está a hidroxila. Então, traço, ele está na posição 1. Então, o 1 se refere à posição do álcool, o 2 se refere à posição da dupla ligação. Neste daqui, nós temos 2 agrupamentos álcoois, um aqui e um aqui, e também nós temos uma ramificação de um carbono só, que é o metil.
Não podemos selecionar esse caminho porque toda a cadeia precisa fazer parte. Aqui tem maior número de carbonos e também aqui contém as hidroxilas. Bem, esse daqui é o número 1, aparece uma hidroxila. Esse daqui é o número 1, aparece uma hidroxila. Então, teoricamente, daria no mesmo. Mas, como esse lado aqui direito aparece uma ramificação, eu vou selecionar esse como sendo o 1, o 2, o 3 e o 4. Portanto, começando pela ramificação, na posição 2, eu tenho um metil, legal. Cadeia principal com 4 é but. E aí, vamos lá. Ligação simples butano, traço. Na posição 1, e vírgula. Na posição 4, já que tem 2 álcoois aqui, nós temos, então, 2 iguais. Eu vou colocar di e vou colocar o prefixo característico aí de todos os álcoois, que é o ol. Portanto, esse fica o 2-metilbutano, 1,4 diol. Repare, consoante, consoante. Portanto, quando tem duas consoantes, a gente vem aqui e coloca uma letrinha que encaixa legal. Butana, diol ou butano, diol, o O encaixa mais legal. Então, esse fica o 2-metilbutano, 1,4 diol. Tá bom? Nomenclaturas apenas com esses novos detalhamentos. Gente, falando de álcool, é muito importante frisar a importância que o etanol tem, principalmente devido à capacidade que alguns fungos, algumas bactérias, alguns micro-organismos têm de fermentar a sacarose para fazer com que essa sacarose se torne etanol. E aí, o que basta que tenha-se um material rico em sacarose, que então é moído, daí extrai-se essa sacarose, que a gente chama aí de mosto ou melaço, né? Especialmente da cana, bota-se para fermentar na presença de leveduras, que vão então, primeiramente, hidrolisar a sacarose. Então veja, hidrolisa-se porque a água entra, formando glicose e a frutose, que tem a mesma fórmula, mas são compostos diferentes. A glicose, então, passa-se pelo processo de fermentação e forma-se gás carbônico, e aí ferve, né? Na verdade, produz bolha. E aí o etanol, de grande interesse, porque ele é um combustível mais limpo do ponto de vista de alguns poluentes perigosos para o meio ambiente e, além disso, proveniente de matéria-prima de origem vegetal. Então, ele é um biocombustível muito importante hoje em dia, principalmente devido à questão aí de poluição, de diminuição de controle de poluição atmosférica. Bem, a segunda função que também contém oxigênio é a função chamada de fenol. A função fenol, gente, ela também contém uma hidroxila, mas ao contrário do que acontece com o álcool, esta hidroxila precisa estar ligado a anel aromático. Então veja, basicamente o fenol é qualquer anel aromático e os seus derivados, certo? Que contenha a hidroxila ligado diretamente. Gente, só toma cuidado que tem que estar diretamente. Por exemplo, isso daqui é um anel benzênico, mas que não tem a hidroxila ligada diretamente. Então, isso não é fenol, isso acaba sendo álcool, tá? De interessante de falar dessa função, vários derivados do fenol podem ser utilizados como antissépticos, como é o caso do cresol, do clorofenol, e inclusive muitos fenóis também foram utilizados para a produção de agrotóxicos. A nomenclatura dos fenóis, gente, é geralmente associada ao próprio nome dele, que é o fenol, então não tem grandes dificuldades. O máximo que acontece é a colocação da posição da ramificação. Então veja, sempre para ir no começo da cadeia a função, 2, 3, na posição 3 tem um metil, e aí a gente coloca o nomezinho de fenol. Já nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5. Então veja, na posição 3 e na posição 5 existe 2 metil, portanto de metil, e aí vem fenol, que é a nomenclaturazinha normal deles. Terceira função, agora deixando as hidroxilas de lado e trabalhando com a carbonila, que é C dupla O. A função cetona, ela vai ter essa carbonila em um carbono secundário, ou seja, sempre obrigatoriamente no meio da cadeia, ele não pode estar numa das pontas. Então, por exemplo, isso daqui é uma cetona e isso daqui também é uma cetona. Inclusive pode ter cetonas em compostos fechados, tanto que não sejam aromáticos, né? Não tenham duplas ligações aqui em volta.
A principal cetona importante é a acetona, que é a propanona, que é um solvente anfifílico, ou seja, mistura em água e em óleo. A gente vai trabalhar nisso num dos vídeos posteriores, que é muito utilizado em tintas e também na extração aí de vários compostinhos de plantas e assim por diante. Vários corpos cetônicos, né, cetonas no geral, também são encontradas no organismo devido à degradação incompleta de gorduras. Por isso que, inclusive, quando se tem uma dieta muito rica em gordura, se diz uma dieta cetônica, né, uma dieta muito mais rica em produção aí de corpos cetônicos. A nomenclatura da cetona é pela finalização dela, ona. Então, 1, 2, 3, este é o prop. Só tem ligação simples, lembrando que ligação é só para carbono, não importa a dupla. E aí tem uma cetona propanona. Aqui, gente, nós temos duas funções cetonas vizinhas umas das outras. Elas nunca poderiam estar no mesmo carbono nem nas pontinhas. Então, não vou me preocupar em colocar as suas respectivas posições. Aqui nós temos, então, o but, as ligações simples butano. E aí eu tenho duas cetonas, então eu preciso colocar o di antes do ona. Mas aí fica estranho do português butandiona, e a gente coloca então sempre uma vogalzinha aqui para conectar butana, diona ou butano. O butano encaixa melhor nesse caso. Esse fica sendo butano, diona. E por fim, o aldeído, que também possui a carbonila, tem a especificidade de ter essa carbonila num carbono primário, ou seja, obrigatoriamente na ponta da cadeia. Então, o que a gente pode notar é que o aldeído vai ter que ficar na pontinha da cadeia. Como fica um pouco estranho isso daqui, esse formato, o que a gente faz é geralmente representar, nesse caso, o hidrogênio, mesmo ele estando ligado ao carbono e nessa fórmula ele não ser apresentado. Dá para abreviar assim também, gente, ó, CHO, tá? Que é a abreviação do aldeído. Um outro aldeído que dá para fazer é esse aldeídozinho aqui, quase sempre representado com o hidrogêniozinho na ponta. Um dos aldeídos mais importantes é o metanal, que é também conhecido como formol, que ele desnatura proteínas e por isso ele é utilizado na conservação de material orgânico, né? Porque toda bactéria que tentar degradar o material orgânico morre por causa da desnaturação das proteínas. E tem também, gente, o acetaldeído, que é o etanol, que ele é produzido como subproduto da metabolização do álcool no organismo. E ele é o responsável pelo porre do dia seguinte, né? Pela ressaca. Nomenclatura do aldeído, eles vão terminar em ao e não no ido ou do que aparece no final. Ele acaba sendo um pouco diferente dos restantes. Então, esse aldeídozinho mais simples, com um carbono apenas, é o match. E aí, metano de ligação simples, ao, portanto, metanal. E nesse caso, então, aqui nós temos uma ramificação no carbono número 2. Portanto, na posição 2, existe uma ramificação que é um metil, este é o 2-metil, 4 carbonos but, e aí o aldeído, ligação simples, al. Reparem que o aldeído nós não precisamos nos importar em colocar as posições, porque os aldeídos sempre ficam na ponta, então sempre são carbono número 1. Perfeito? Para finalizar um exercício, considere então as seguintes substâncias que estão aqui. Ele quer saber então quais delas podem ser classificados como cetona. Bem facinho aí do ITA, né? Então vamos lá. Cetona precisa ter a dupla O entre cadeias, então, perfeito, está uma cetona. Olha lá, dupla O em carbono secundário entre cadeias. Esse está na pontinha, isto daqui é aldeído, e isto daqui é uma dupla O, mas vem junto com OH, isso é outra função. Então apenas 1 e 2 são cetonas, gabarito, item A. Beleza? Valeu!